Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Marvelcast. Aqui hoje nós vamos falar sobre prevenção, responsabilidade e compromisso. E para a gente travar essa luta aí contra a prevenção, a responsabilidade e a prevenção, o compromisso, a gente trouxe então o Novaes, policial rodoviário. Temos também o nosso amigo Sebastião, que nos trouxe também uma palestra rica em conteúdo, e o Rodrigo Jardim, né? Também todos aí com suas qualificações, que eu vou repassar agora para vocês na sequência. Rodrigo Jardim, instrutor de treinamentos da Transporte Marvel. Sebastião Souza, palestrante apaixonado por educação no trânsito. E Joselito Novaes, policial rodoviário federal, que conhece de perto os desafios das estradas brasileiras. É isso aí. Aperte o cinto e vem com a gente nessa jornada de conscientização. Sem mais delongas, vamos começar aí com as perguntas, porque o intuito principal é o quê? É conteúdo, né? Então, eu já vou começar provocando o Rodrigo. Rodrigo, vou começar por você. Como a segurança viária se manifesta no dia a dia da Transporte Marvel? Olá a todos, tudo bem? Quero agradecer o Fábio, hoje está com o Novaes aqui também, e o Sebastião, grandes nomes aí da segurança viária, né? Agradecer também a Transportes Marvel pela oportunidade. Falar um pouco de segurança viária dentro da Transportes Marvel, hoje é mais ou menos o que a gente está vivendo. Lá dentro a gente tem falado todos os dias, a todo momento, em todos os setores, não somente com os nossos motoristas, mas também com os departamentos internos também. A gente tem falado o seguinte, que segurança viária não é somente o nosso motorista que está lá no trecho, mas também os colaboradores internos da empresa que tem que ir e voltar todos os dias para casa, né, e voltar para trabalhar. Então, por isso a gente está disseminando tanto a segurança viária. Durante os últimos meses, nós criamos um departamento, né, de segurança viária, e a partir dali a gente começou a disseminar esse assunto. Temos um projeto chamado Projeto Equações. Toda sexta-feira a gente entra numa sala com os nossos motoristas, os nossos colaboradores em geral, a gente sempre convida departamentos também para participar, e a gente vai lá falar sobre algum assunto específico, legislação de trânsito, falar sobre o cinto de segurança, falar sobre o celular no trânsito, que tem causado tantas distrações e automaticamente acontecem acidentes. Então, nós temos um projeto também, que é o Aprendiz Carreteiro, é um projeto que já estamos há 2 anos com esse projeto, mais de 370 motoristas formados, né? É uma parceria com a Escola Fabet, de Concórdia, e a gente também, esse projeto também se dá junto à segurança viária, porque eles passam as instruções de como realmente tem que ser no trânsito, né? A gente quer formar motoristas que realmente vivam a segurança viária, que cuidem do próximo, que estejam sempre alertas aos perigos do trânsito, né? Então, temos esses projetos aí que somam junto com o nosso trabalho dentro da Marvel, né? A diretoria está engajada com isso, os departamentos estão engajados, né? Tanto é que a gente promoveu esse congresso de segurança viária, né? Trazendo outras empresas também, outras transportadoras participaram, porque a segurança viária não pode ser só da Transportes Marvel, ela tem que ser um todo, né? Temos que disseminar isso aí. Então, um projeto que a gente está vivendo ele. Que legal, que bacana, Rodrigo. Até você comentou de um parceiro cujo qual vocês elevam para, que é a Fabet, que você falou, né? Uma pincelada rápida só para o pessoal entender. Ela é uma escola, o pessoal fica incubado. Como é que funciona isso, Rodrigo? Isso mesmo. A gente, há 2 anos atrás, a empresa estava pensando como fazer, como criar um projeto que formasse motoristas carreteiros, né? E nesse período aí, a empresa entrou em contato com a Escola Fabet e começamos a conversar, tentar entender qual era o trabalho deles, e a gente achou que era, cara, eu acho que a gente achou o ponto, né? Momento. Um momento
e acreditamos no projeto que eles tinham. Claro, com a nossa equipe toda também passando o que nós queríamos que esses motoristas tivessem de conhecimento, Certo. e mais o conhecimento dos instrutores da FABET, e a gente criou esse projeto, onde a gente hoje, como eu falei, mais de 370 motoristas formados, né? Saem de lá com conhecimento grandioso, tanto de legislação de trânsito, como condução econômica, condução defensiva, e tudo isso, né, eu acredito que venha a somar no futuro, no nosso trânsito, né? Então, a gente começou esse projeto do Segurança Viária agora há pouco tempo, mas se a gente começar a analisar, a gente já está com esse projeto há mais de 2 anos, porque começa lá no projeto Aprendiz, né, nessa parceria com o FABET. Que legal, Rodrigo. Realmente a gente nota, né, a transparência da Marvel em mostrar o compromisso, né, com a segurança. Até o lema que foi citado antes é menos velocidade, mais consciência, igual a vida, né? Vida em maiúsculo. Eu sempre falo lá nos nossos treinamentos, vida em maiúsculo, porque vida é acima. Sabe, até concluindo, até o meu pensamento aqui referente a isso, o nosso lema da empresa é cuidar da nossa gente. Então, a gente tem pensado o tempo todo, né? Se acontecer um sinistro hoje, nós não queremos olhar o caminhão primeiro, a gente não quer ver... cara, a gente quer ver o motorista. Como é que ele está? Ele está bem? Ele está com saúde? Se machucou ou não se machucou? Se ele se machucou, o que a gente pode fazer? O nosso lema é gente, é cuidar das pessoas. E ao momento que eu estou cuidando dos nossos, eu também cuido do próximo, né? Então, o cuidado, passar essas informações para ele, que ele tem que cuidar a velocidade, tem que cuidar a forma como ele conduz, porque para também não vir a acontecer um acidente e também machucar outras pessoas no trânsito, né? Então, essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vejo assim que o cuidado em si e a prevenção é a melhor forma, foi o que, né, inclusive, a gente teve como conhecimento com o Sebastião, o cuidado e a prevenção, né? Então, a gente não fala de veículos, né? A gente fala de pessoas, né? O carro não anda sozinho, um caminhão não anda sozinho. Muito bem. Sebastião, sua vez, vamos te desafiar agora. Quando você está diante do público, como costuma explicar o que é segurança viária? Ô, Fábio, é bem interessante, né, esse aspecto. Eu sempre acredito, né, que a forma em que a gente enxerga o ambiente interfere diretamente na forma em que a gente interage com ele. Hoje, por exemplo, aqui nesse congresso, nesse bate-papo que a gente teve hoje aqui, se você der uma relembrada no que a gente discutiu, na interação com o público, eu falo que a gente precisa deixar o trânsito, né, cada vez mais claro que somos pessoas transitando. É gente o tempo todo, é gente o tempo todo. Então eu falo que quando eu entro para falar com as pessoas sobre segurança no trânsito, e eu gosto muito da palavra trânsito, né? Segurança no trânsito, a segurança viária como um sinônimo para isso, mas eu falo que quando eu falo trânsito eu penso em gente, né? Então eu falo que eu preciso falar sobre segurança de pessoas. Então eu gosto de deixar muito claro para as pessoas, quando eu vou falar sobre segurança viária, de que o que de fato a gente está fazendo para entregar um bom resultado num ambiente que a gente critica bastante ele. Então repara que em qualquer lugar que você for falar sobre segurança viária ou segurança no trânsito, eu não encontrei nenhuma cidade ainda hoje no país, por exemplo, que as pessoas falam, aqui todo mundo liga a seta, né? Em todo lugar do Brasil que a gente vai, pô, aqui ninguém liga a seta, né? Geral, né? Só que tem até um dado interessante. Eu costumo dizer, o jornal Zero Hora de Porto Alegre tem uma matéria há muito tempo atrás, que ele perguntou para 100 motoristas, né, se eles achavam que as pessoas em Porto Alegre usavam bastante ou pouca seta. E na maioria das vezes, em quase 95%, as pessoas diziam que os motoristas não usavam a seta. E aí depois eles inverteram essa pergunta. E você, quando está dirigindo, você liga a seta? A resposta, em mais de 95% dos casos, é eu sempre uso a seta. E então eu falo que é uma resposta que não fecha. Então, quando eu falo sobre segurança viária ou segurança no trânsito, eu tento estimular as pessoas sobre o resultado que elas estão entregando para um ambiente em que elas querem que seja melhor. Eu acho que esse é um caminho que gera muita discussão e fomenta muita ideia, né? Fantástico, realmente verdade. Eu quero só aproveitar um gancho do que o Sebastião falou, porque prestando atenção ali na palestra, e me chamou muito a atenção,
quando a gente fala sobre mudança de comportamentos. Por que mudança de comportamento? Veja bem, nós tínhamos um público aqui elevado de pessoas. Quantas pessoas estavam fumando no momento que você estava fazendo a palestra? Nenhuma, né? Nenhuma. É. Mas você observa que isso aí foi uma mudança de comportamento. As pessoas não pararam de fumar, tá? Veja bem, no Brasil, as pessoas não pararam de fumar. Só que nós temos hoje, além de uma conscientização provocada por publicidade, por campanhas, por diversas ações, por legislação que proíbe, por exemplo, você de fumar em ambientes fechados, você não vê mais esta conduta acontecendo em diversos locais. Aliás, você não vê as pessoas mais fumando dentro do ônibus, as pessoas não fumam dentro do avião, as pessoas não fumam no cinema, as pessoas não fumam em ambientes fechados, mas elas não deixaram de fumar, entende? Mas elas começam a respeitar os ambientes a partir de uma campanha de conscientização, e aí é onde nós temos que entrar para o trânsito. E quando você fala assim, ó, realmente nós precisamos, as pessoas precisam entender a necessidade de utilizar a seta, por exemplo, mas é a partir de uma conscientização. Exato. Né? A partir de uma conscientização. E aí é onde eu penso que existe a possibilidade de nós mudarmos essa história. Ô Fábio, deixa eu só complementar isso, aproveitar a oportunidade da fala. Claro. Que eu falo o seguinte, a gente precisa pensar o trânsito como um processo sistêmico, né? Quando o Rodrigo fala assim, pô, a gente pensou em como que a gente prepara o motorista para trabalhar na nossa empresa. Então, eu não tô pensando em só ir lá e colocar uma placa e contratar uma pessoa e preparar essa pessoa quando ela chegar até mim. Eu estou pensando bem anterior. Então eu falo desde uma análise de sinistro bem feita, um processo de formação, de preparo. A gente precisa, no país, fazer mais isso, ou seja, pensar o trânsito, as ações no trânsito, o comportamento no trânsito são sistêmicas. E como é que a gente pode influenciar nessas ações de forma sistêmica para que os resultados sejam melhores? Como eu falei, eu gosto muito de pensar de que a gente está usando as informações que a gente tem para justificar o que está acontecendo ou para melhorar o ambiente. Então, quando o Rodrigo fala que eu estou usando as informações que tem uma deficiência de motorista no mercado e tal, para poder formar motorista para ter, ou seja, eu estou usando a informação para mudar e não para justificar o problema. Então, acho que essa é uma estratégia que a gente precisa adotar de forma muito consciente e muito setada, sabe? Muito, muito direta. Né? Claro, claro. Bem relevante, e a gente nota realmente também, até através da analogia do Joselito. Aliás, a gente chama, porque na farda sai sempre como? Sai o sobrenome, né? Então a gente chama de Joselito ou Novaes? Novaes, tá certo. Então até quando o Novaes comenta aqui, a gente vê que realmente, né, a mudança do padrão, a mudança da ideia em si, ela não acontece, parece, de uma forma tão natural. E às vezes precisa, né? Infelizmente, em alguns momentos, precisa realmente acontecer algo para que aquela pessoa possa, sei lá, daqui a pouco mudar um pouco a mentalidade, mudar, poxa, né? Isso realmente não está certo, né? É uma coisa tão simples de pensar, mas na maioria, eu acho que notou as pessoas. Então, a ideia de realmente vamos criar consciência, vamos preparar os motoristas, vamos trabalhar dessa forma, com certeza, eu acho que é uma forma de prevenir a vida em si. E tu sabe, Fábio, que eu estava pensando agora, analisando aqui a nossa conversa, e nós com esse projeto, um exemplo que a gente forma um motorista para trabalhar na Transportes Marvel com qualidade. Esse é o nosso processo. Mas nós não estamos formando só um motorista para trabalhar dentro da Marvel, porque esse motorista, parte deles, eles vão seguir a vida deles, de repente, daqui a um momento vão para uma outra empresa, né? Não se adaptaram ao trabalho, enfim. Mas a gente está formando, então, motoristas, não só para a Marvel, mas para o nosso trânsito, né? Para o nosso futuro. Então, preparar esses motoristas agora com qualidade é muito importante se a gente quer algo lá no futuro, né? Então, hoje eu acredito não, é essa forma. A Marvel não só está formando motoristas para nós, mas como nós estamos formando motoristas para o nosso trânsito, né? Um disseminador de boas práticas, né? Perfeito. Eu gosto do termo que eu uso, agente de melhoria do meio. Né? Então, essas ações, elas provocam melhoria
no ambiente como um todo, sem necessariamente estar focando no que traz retorno para mim, mas também para a sociedade, né? Isso é muito E importante. aproveitando um dos slides ali, não é a melhor forma, é a única forma, que é o exemplo, né? O exemplo é a única forma onde a pessoa realmente ele consegue fazer a mudança geral, não só para mim, mas para o meio em que você está inserido, principalmente a família, que aí é de onde vem saindo os nossos anseios todos, né? Muito bem. Novaes, do ponto de vista de quem está na estrada diariamente, como que você define segurança viária? Então, para nós ali, olha, eu vou utilizar uma frase de um colega que eu escutei no ano passado agora, onde ele diz assim, que muitas das vezes a frase enxugar gelo, ela parece ser ruim, mas ele disse para mim assim, não, por mais que você ache que possa estar enxugando gelo, se você não enxuga o gelo, ele vai alagar. Então você tem que continuar enxugando esse gelo para não deixar que aquele negócio alague e aí provoque um dano maior. Nós precisamos de muito mais políticas públicas de educação e conscientização. Nós estamos num país predominantemente ainda rodoviário. Nós, em sua grande maioria, aliás, nós estamos aqui com colegas de uma enorme transportadora e que utiliza totalmente o sistema rodoviário para suas ações. Então, nós temos aí no Brasil o modal rodoviário, ele foi definido desde da época das decisões ali de 30, não sei de quando, que foi mais ou menos por aí, né, que se decidiu colocar o país nos eixos, fazendo aí as grandes rodovias, modificando, por exemplo, a capital do país para você dar uma dimensão maior no local central do país, né? E isso você tem o país inteiro rodando sobre rodas, transitando sobre rodas, né? E isso, nós temos um país imenso, com características diferenciadas, com pessoas com suas características completamente diferentes uma das outras, e a gente tem que começar a pensar essa segurança viária a nível nacional, porque hoje você tem um Brasil aqui no sul e um Brasil lá no Nordeste, mas que fala a mesma língua e que você consegue transitar nesse país. Nós temos que ter a mesma língua, o mesmo conhecimento sendo disseminado, de forma que eu possa, por exemplo, andar aqui com a moto com capacete, mas lá no Nordeste também o cidadão teria que andar com essa moto utilizando o mesmo capacete. Deixa eu contar uma experiência para vocês rapidinho do que me aconteceu quando eu vim para a região oeste de Santa Catarina, que eu sou natural lá de Brasília, e eu vim para cá em 2003. Quando eu cheguei aqui, lá em Brasília, a gente tem um costume muito normal, por conta da fiscalização, foi muito pesada das políticas públicas de divulgação, na época do Código de Trânsito, que é de 97, e aí entrou muita campanha de respeito à faixa de pedestre. Então lá em Brasília, todas as faixas de pedestre, na minha época, por exemplo, eram pintadas e junto da faixa tinha também um desenho escrito assim, sinalize para a vida. E aí tinha um desenho de um pedestre onde ele tinha uma sinalização. Todo pedestre chegava lá, então, ele sinalizava a intenção dele de atravessar a faixa. E os motoristas paravam. Quem gostava muito desse ato eram as crianças, que eles tinham a sensação do poder de parar os veículos, entendeu? Então eles corriam, eles não atravessavam correndo, eles corriam para chegar na faixa de pedestre e sinalizavam. Aí os veículos paravam para eles. Isso aí era fantástico. Imagina eu, quando criança, eu achava o máximo esse negócio aí. E eu vim para cá em 2003, rapaz. Meu primeiro ato ao chegar numa faixa de pedestre foi sinalizar para esse negócio. Mas eu levei cada xingão que vocês não fazem ideia. Por quê? Porque o povo não tinha ainda esse costume tão forte de parar numa faixa de pedestre, né? Então, mas depois de um certo tempo, você começa a observar que aqui na região respeita-se mais as faixas de pedestre. Ainda tem aqueles motoristas desavisados ou que não tem aquele compromisso dele como pedestre na condição de motorista, porque ele também tem que se colocar nessa condição,
né? Mas você já começa a observar que as pessoas estão respeitando mais determinadas sinalizações. E esta foi uma delas. Que quando eu cheguei aqui, uma das observações foi essa, que quando eu sinalizei ali um costume que nós tivemos lá, através da educação, cobrança e conscientização, eu cheguei aqui e não tinha esse mesmo costume. E isso tem que ser disseminado. Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser conscientizado. E a segurança viária, nós temos um país que aí o teu dado ele é real, a partir de 80 a 110 pessoas que morrem por dia no nosso país vítimas de acidente de trânsito. Isso é um dado que você pode tirar ali no DPVAT, o DPVAT comprova isso daí com facilidade, você tem uma ideia, é como se um avião caísse todos os dias no nosso país e as pessoas morressem. Enquanto nós estamos falando aqui, pessoas estão morrendo no acidente de trânsito. E isso é um absurdo. Dada a proporção do nosso país, isso aí é uma guerra mundial de quase 40 mil pessoas morrendo todos os anos no nosso país vítimas de acidente de trânsito. É necessário e urgente que a gente comece a trabalhar essas questões de conscientização e segurança viária no nosso país em ações como essas que vocês acabam de realizar aqui. Muito bem, Sebastião, quer complementar? Você sabe que eu estou trabalhando há um tempo com segurança no trânsito e uma das coisas que eu fiz bastante quando eu cheguei em Brasília foi atravessar a faixa várias vezes e ver os motoristas pararem, né? Eu falei, não é possível estar acontecendo isso aqui, E eles né? paravam. E sim, eu já estava trabalhando com segurança no trânsito, quer dizer que a gente não precisa mais atravessar um oceano para as pessoas pararem para a gente atravessar. Eu vi uma frase, Fábio, que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: o trânsito, ele mata em doses homeopáticas, né? Então, sempre que eu penso assim, quando a gente fala assim, se a gente somar todo mundo, é um Boeing todo dia caindo. Mas isso não fica visível para as pessoas, né? Porque elas não veem esse Boeing, porque em cada parte do país se perde uma vida de forma homeopática. E a gente não consegue somar tudo isso, a gente não consegue enxergar tudo isso, né? Esse Boeing caindo, a gente não consegue. Tem até uma pesquisa que diz que o número de pessoas que vão viver a sua vida inteira e vão, né, sair daqui em algum momento, vão perder sua vida em função de uma doença e tal, o brasileiro médio não vai se envolver num evento de trânsito, né? Porque, assim, 200 milhões, 40 milhões. Então, se você pegar isso no país, parece que não existe, não tem. Tem um livro chamado Traffic, Por que Dirigimos Assim? E esse livro ele falava que, por exemplo, nos Estados Unidos, chegou uma época em que divulgar sinistro de trânsito, o acidente de trânsito, não tinha tanto valor midiático. Então, eu só fazia a publicação de um sinistro de trânsito quando a pessoa tinha alguma relevância social, né? Se a gente olhar agora, é o que acontece no nosso país, né? Ou então... É um fato. Você tem um evento que muitas pessoas perderam a vida, e aí você tem a mídia o tempo inteiro falando disso, ou você tem uma pessoa que tem uma relevância social que se coloca muito isso. Mas, na média, a gente não vai ver esse Boeing caindo. A gente não vai ver. Então, eu falo o seguinte, como é que a gente vai fazer as pessoas se aproximarem disso? Eu lembro que eu fui fazer uma palestra para uma turma de engenharia numa faculdade, e eu falei, mas como é que essas pessoas vão enxergar que o trânsito é um problema que está perto delas, o sinistro de trânsito está perto delas? Eu pedi para as pessoas fazer o seguinte, falei assim, levanta a mão para mim, vocês aqui, não é que ouviu falar, mas que conhece uma pessoa que foi assassinada, né? Eu tinha 100 pessoas na sala e acho que 5 pessoas levantaram a mão. E eu falei assim, durante o curso de vocês aqui, esses 5 anos, quantos de vocês conhecem pessoas que se envolveram no sinistro de trânsito, que se feriram seriamente ou então perderam a vida? Mais de 90% das pessoas levantaram a mão. Então, eu poderia ter falado do Boeing, mas não está factível para as pessoas. Então, como é que a gente fala de dados não distanciando as pessoas dele, mas aproximando as pessoas dele, né? Eu já ouvi muito isso de que o trânsito mata mais que a guerra, o trânsito no Brasil mata mais que a guerra do Vietnã. A gente vai repetindo essas coisas e deixando as pessoas mais distantes desses números. Então, eu acho que a gente tem como a Marvel, como você é um policial rodoviário, como a gente que fala de segurança, fala assim, como é que a gente pode aproximar as pessoas disso, né? Porque eu não vou ver o Boeing caindo. Exato, exatamente. E nós tivemos um exemplo, infelizmente, na nossa região, que foi aquele acidente envolvendo o avião da Chapecoense, por exemplo. Exato.
aquele acidente provocou uma comoção mundial. Sim. Mundial. Sim. Em razão da importância no cenário nacional que o time tinha e a quantidade de pessoas que foram envolvidas em um único evento. Porém, esse mesmo acidente acontece todos os dias em quantidade de pessoas. Aí é que tá. Mas nós podemos entender que todos nós temos uma história ou alguém que nós conhecemos a respeito dessas ocorrências. E aí sim, aí é mais próximo de mim. Exato. Aí é muito mais próximo. Como é que eu aproximo, né? Como é que eu aproximo as pessoas dessa realidade que tá dia a dia, né? Tu sabe que durante os treinamentos que a gente faz na empresa, eu sempre coloco algo para eles. Eu sempre falo o seguinte: eu venho trabalhar todos os dias na empresa e volto para casa. Dá mais ou menos 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. Praticamente todos os dias, por incrível que pareça, não gostaria que fosse assim, mas praticamente todos os dias eu vejo uma moto caída em alguma esquina, algum momento. Muitas vezes eu passo, vejo que tem uma moto, muitas vezes, mais uma moto, mais um que caiu, mas eu sigo a minha vida. Eu sigo e vou embora. Essa é a minha rotina. Se todo dia, quando eu visse uma moto, fosse um dia a minha mãe, no outro dia o meu irmão, no outro dia o meu pai, no outro dia o meu filho, Fantástico. eu iria mudar Analogia. tudo. Isso aí. Eu iria mudar a minha trajetória, eu iria mudar o meu dia ia mudar totalmente. Porque eles são próximos e eu tenho uma preocupação com eles. Por que nós não começamos a, quando ver um acidente, pensar o seguinte: eu preciso mudar, independente de quem está lá. Eu preciso mudar a minha trajetória. Como que eu estou conduzindo o meu veículo? Mas a moto estava... Eu sei que ela estava errada, mas eu vou fazer a minha parte de cidadão. Eu vou frear, se tiver que frear, para não bater. Eu vou olhar no retrovisor, que eu nunca olho. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Novaes falou algo ali sobre a educação nas faixas de segurança lá em Brasília. E hoje, durante o evento, ao momento que finalizou o evento, eu fui conversar com o pessoal ali da Guarda Municipal, aqui de Chapecó, e eu conheci eles, por incrível que pareça, os que estavam aqui são o pessoal que eu conheci. Eu estava numa autoescola, fazendo um trabalho lá, e eles foram fazer uma palestra, e depois a gente se conheceu lá, e eles estavam falando que eles estão fazendo um trabalho nas escolas, né? E eu relembrei de um projeto que nós temos desde o ano passado, através de uma parceria com a Volvo, e eu fiz esse treinamento com a Volvo lá, que eu quero colocar em prática, em nome da Marvel. A gente vai visitar as escolas, e nesse projeto da Volvo, eles falam o seguinte, que educar a criança. Vamos começar pelo princípio. Educar a criança, primeiro, atravessar uma faixa de segurança. Como? Parar, acenar, e após o veículo parar, siga. Ou seja, mostrar para essas crianças que o começo está aí, educação no trânsito, né? Se eu estiver dirigindo o meu carro em velocidades erradas ou algo errado, e o meu filho estiver na cadeirinha lá, maiorzinho, sei lá, e ele olhar: papai, você está correndo demais. Na hora, eu vou parar e, cara, o meu filho chamando a atenção. Então, se a gente começar do princípio, que é educar as crianças, mostrar para elas e fazer com que elas levem isso para dentro de casa, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter algo grandioso nas nossas estradas. Com certeza, com certeza. É agir do pressuposto errado, né? A gente precisar de alguém para nos falar o óbvio, né? Até em virtude, para a gente finalizar esse bloco, até em virtude da questão da analogia do Boeing, existe uma citação de Dale Carnegie que ele fala que um exemplo ou uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, dentro da realidade do que a gente vê em estatísticas, que são números muitas vezes, são números. Aí entra na questão da tangibilidade. Poxa, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, minha irmã. Agora, quando cai o Boeing, quando cai o avião, parece que é um evento único. Mas olha como é interessante, a divulgação é nacional. Um acidente de trânsito, ele passa na região aqui, ele passa em Brasília, ele passa em São Paulo, passa em Maceió, passa em todas as regiões, mas de forma singular. Mas quando é o coletivo, parece que tem muito mais peso. Só que, na verdade, a visão singular de acidente é coletiva, porque cada membro é representativo de uma família. E essa vida em si, ela desfalca essa família.
Então, muito bem colocado a todos vocês. Vamos para o segundo bloco? Muito bem. Agora, para o bloco 2, a gente vai trazer o assunto que é causas e consequências dos acidentes. E para falar sobre isso daí, a equipe é boa, né? Mas eu gostaria de falar, nós temos 5 itens aqui, que é imprudência, cansaço, distrações com o celular, falta de manutenção dos veículos e excesso de confiança e pressa. Para imprudência, Rodrigo, trajetória, experiência, contato com o motorista, o que você tem para falar para o público? Fábio, referente à imprudência, eu acho que, falando de segurança viária, com o foco da Transportes Marvel em cima disso, isso é o que a gente não aceita mais, imprudência. Ou seja, estamos trabalhando muito, né, em disseminar para os nossos motoristas o quanto é valioso, primeiramente, a vida deles, né? Então, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Como? Hoje, estamos instalando... Então, um processo inicial tem um custo muito alto. Estamos instalando um sistema de câmeras nos caminhões. Muitas vezes é visto o sistema de câmera como tá me vigiando, tirando a privacidade. Tá tirando a minha privacidade. Só que nós definimos um formato diferente. Ele tem câmeras em função em toda a volta do caminhão, né? Estão ligados o tempo todo. Mas dentro do caminhão, na privacidade deles, nós não queremos câmeras. Mas nós temos um sensor de fadiga. Como funciona o sensor de fadiga? Ele fica virado para o motorista, ele não fica filmando, ele não filma. Ou seja, a cada imprudência, entre aspas, nós falando, a cada momento que existe uma imprudência, o que é uma imprudência muitas vezes? A gente não percebe isso. Mas se eu ficar 1,5 segundos, 2,5 segundos com o olho fechado, eu estou sendo imprudente. De repente eu estou tendo uma fadiga, eu estou tendo um momento ali, e isso pode ocasionar um acidente, pode me envolver a mim, pode, de repente, atropelar alguém na estrada, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então, toda vez que o sistema detecta que ele está tantos segundos com o olho fechado, ele faz uma filmagem. E isso cai na nossa central, e a nossa central, com uma pessoa experiente do outro lado, né, focada nesses acontecimentos, ele vai lá, liga para o motorista, manda uma mensagem. Nós temos um sistema, na verdade não é ligar, nós temos um sistema interno de áudio que ele aciona e comunica o motorista, preciso que você pare. Né? Então ele vai ter algumas vezes, ele vai informar algumas vezes, conforme a sequência, ele vai informar e até o motorista parar. E, né, a gente vai tentar trabalhar ele, fazer, cara, tem 30 minutos aí para descansar, você está muito cansado. Precisa parar. Precisa parar. Então, trabalhando hoje como imprudência, a gente está trabalhando em cima disso, né? Sistemas tecnológicos aí para que nos ajudem, para que não aconteça mais. Isso é um dos detalhes que a gente tem, né? Assim, mas são muitos. Sim, claro. Imprudência e cansaço, ótimo, né? Mais bem explicado, impossível. Quando a gente fala em distração com o celular, eu não consigo ver outra pessoa melhor para responder essa pergunta do que se não você, Sebastião. Eu acho que essa é tua. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Cara, eu sempre falo para as pessoas, a gente está imerso no mundo de informação. E negar isso é ruim para que a gente possa tomar decisões em relação ao que a gente está fazendo. Então, a gente tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para tomar decisões. Eu costumo dizer, eu falo para mim, por exemplo, tem algumas coisas que eu preciso reconhecer na minha forma de interagir com o celular. Exemplo, eu gosto de chocolate, eu sou um chocolatra, né? Eu adoro chocolate. E quando eu casei, com minha esposa, a gente ganhou uma bomboniere. E ela colocava essa bomboniere no rack de casa. E toda vez que eu sentava para assistir televisão, cara, eu comia tudo bombom. E ela falou, pô, mas você precisa se controlar, cara, você tá comendo bombom demais. Eu falei assim, putz, não vai dar. E tinha sempre essa conversa, você tá comendo muito bombom e tal. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a bomboniere e colocar em outro lugar? E aí começou a sumir menos bombom, mas continua subindo. Eu falo que o celular, a gente tem que entender, tem pessoas que interagem muito bem, ela está dirigindo e o celular toca, ela não olha na menor bola. Mas tem pessoas que têm ansiedade, quando vê um clique de mensagem, um som de mensagem, ela vai querer atender ou vai querer ver a mensagem.
Então eu falo que quando eu reconheço esse meu perfil, vai ser uma grande sacada para eu interagir com essa condição. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil de ansiedade em relação ao que toca as mensagens no meu celular, por que eu não coloco em modo avião? Ou então, por que eu não coloco o meu celular, por exemplo, dentro do porta-luva do meu carro e fecho? Porque foi o seguinte, a gente está imerso, a gente está vivendo um mundo de muitas informações. Então eu falo que a gente precisa entender que, eu até gosto de falar isso, imprudência não é ser, é estar. Né? Porque eu falo o seguinte, às vezes eu chego para uma pessoa e falo, pô, você é imprudente, você acordou imprudente, o teu dia é imprudente e você dormiu imprudente. Tendencialmente eu quero me afastar disso, isso é chamado de linguagem dissociativa. Porque eu falo, você é imprudente. O Fábio não quer isso para ele. Pô, eu não sou imprudente. Mas o fato do Fábio não se considerar imprudente não significa que ele tenha momentos de imprudência. Então eu falo que é muito legal a gente identificar esses momentos de descuido ou de imprudência que a gente tem, reconhecendo que a gente pode ser e não que a gente não é. Então, eu reconheço que talvez a minha interação com o celular não seja ideal, porque se tocar eu vou querer saber e tal, e eu sou uma pessoa talvez ansiosa em relação a isso. E o que eu posso fazer de estratégia para não correr o risco de fazer isso? Eu acho de ficar com o celular ali, né? Eu acho que... Na analogia meio extremista, seria como praticamente, poxa, você não vai lá e toma veneno, né? Ninguém faz isso em sã consciência. Pois é, mas cara. por que né? Então, o celular na mão na hora. Eu li há bastante tempo atrás, né? E aí fala assim, o sábio vê o mal e se desvia dele. E o tolo caminha a passos largos pro abismo, né? Provérbios, né? E eu falo, mas isso serve para tanta coisa na nossa vida, né, cara? Então, se eu sei que eu sou ansioso, que eu vou usar, né? Por que eu não estabeleço o mecanismo de não poder usar colocando em modo avião, por exemplo? Eu quero só aproveitar um pouco aqui do Sebastião, quando você demonstrou ali através da palestra que o próprio telefone hoje é considerado a terceira maior causa de... Segundo a Abramet. Isso, de acidente. E é verdade, sim. Mas se nós utilizarmos a mesma analogia ali do Boeing caindo, parece que está distante da gente. Mas vamos pegar a experiência nossa do próprio dia a dia, acidentes que não sejam de trânsito provocados pelo uso do celular. Por exemplo, um tropeço, tá entendendo? Um tropeço na rua, numa calçada, a família, você está ali, um acidente, por exemplo, todo mundo da família está reunidos aqui e de repente está o mundo distantes, embora estejam próximos. Isso aí é algo que está sendo provocado pelo próprio celular. Então, você consegue ver que não é só nos acidentes, no sinistro de trânsito, mas ele vem provocando o mal do século no meio das famílias, no meio da nossa sociedade. E olha que é uma ferramenta fantástica que nós não podemos mais viver sem. É necessário, mas é mister que a gente comece a utilizá-lo de uma forma que ele realmente ele traga o objetivo real para aquilo que você precisa e não cause uma tristeza provocada por um sinistro de trânsito, ou por uma separação familiar, ou por um distanciamento de deixar eu viver a minha vida com os filhos porque nós estamos ali no telefone. Olha quanta coisa, em vez de estar tão longe, mas está muito mais próxima da gente agora, que a gente pode evitar através do uso do telefone celular. E eu vou dizer para vocês aí, principalmente da carga, tá? Pessoal aí do transporte. Nós identificamos, em sua grande maioria, é fácil, tá? Eu sou formado em perícia de acidente de trânsito pelo Instituto Federal de Santa Catarina, com a Polícia Rodoviária Federal. E muitos acidentes assim que você já de cara já identifica quando usa o telefone celular é uma carreta tombada numa reta, por exemplo. Então você já começa primeiro sinal de uso do telefone. Fácil de identificar. E aqueles acidentes inexplicáveis assim. Então você já começa a identificar a conduta das pessoas através do uso do telefone no momento em que se dirige. Tem certas coisas que não tem mais volta. Então, vale a pena colocar no modo silencioso, vale a pena guardar aí no local diferente, principalmente aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho o controle. Esse controle ele é muito difícil. Ele é muito complicado. Ele é uma tentação para você. Então, vamos evitar sim. Se ele é uma grande causa de acidente de trânsito, nós precisamos evitar isso aí. Certamente. Fábio, eu posso quebrar protocolos aqui e deixar um recado? Certeza.
Tu sabe que durante nossos treinamentos eu tenho falado sempre sobre isso. E então, hoje eu vou repetir. Os colegas que estão do outro lado, que já passaram algum treinamento comigo, eles vão dizer, meu Deus, o Jardim está repetindo novamente isso aí. Mas eu tenho algo para mim, né? Isso eu tenho um acordo com a minha família e eu gostaria que todo mundo pensasse dessa forma também. Legal. Bom, eu tenho um celular na minha mão e ele serve para mim trabalhar. Eu não tenho como trabalhar sem telefone. Eu agora mesmo estou sentado aqui, meu telefone está lá, eu já estou até nervoso porque não sei se estão chamando ali. Mas quando eu entro dentro do meu carro, eu já criei uma playlist, né? Para mim colocar música, eu gosto de escutar música no carro, independente se for viajar ou não. Então eu já coloco a minha música e jogo o celular pro lado. E eu tenho um trato. Isso quando eu era motorista era a mesma coisa, né? Quando eu viajava muito. Hoje, quando eu viajo de carro, eu faço a mesma coisa. Bom, o celular, ele tem duas formas de utilizar ele. Ou via mensagem, WhatsApp, outras coisas, ou via ligação, ok? Bom, mensagem, ela é algo que eu posso ver depois. Eu não preciso ver a mensagem agora, porque são mensagens. Vamos lá, eu estou mandando uma mensagem para o Sebastião e o Sebastião não visualizou, beleza. Mas eu preciso muito falar com o Sebastião. Eu vou mandar outra mensagem, o Sebastião não vai visualizar, vou mandar uma outra. Parei um pouquinho, o Sebastião, eu preciso falar com ele, eu vou ligar. Não é assim que a gente faz? Então vamos lá, se eu estou dirigindo o meu carro, meu celular está lá do lado, né? Muitas vezes a gente tem o costume de deixar o celular meio de longe, mas eu vejo que tem a mensagenzinha lá. Se eu vejo uma mensagem, ok, é uma mensagem. Eu trato com a minha família e falo o seguinte para ela, ó, quando eu estiver dirigindo, você vai saber e eu não responder porque eu estou dirigindo. Quando eu parar, eu vou revisar todas as minhas mensagens e vou responder todas as pessoas que eu preciso responder quando estou parado. Caso você precisa falar comigo urgente, me liga, que aí eu vou ver que o meu telefone está tocando, eu vou achar um lugar que eu possa estacionar e se eu não conseguir atender ao mesmo tempo, assim que eu conseguir parar, né, pode ter desligado já, eu retorno a ligação. Com segurança. Com segurança. Então, sempre a gente tentar entender, mensagens são coisas que eu posso ver depois. Ligação, eu preciso muitas vezes ver agora. Então eu vou parar o carro e vou ou o caminhão, no nosso caso da transportadora, para mim retornar a ligação e realmente ver que é algo né, que tem que ser resolvido agora. Então, se todo mundo tomasse essa consciência, eu acho que a gente teria um trânsito muito melhor, né? Muitas vezes, como o Novaes falou aqui, nós também a gente vai lá averiguar os acidentes que a gente teve. Cara, como é que um cara tomba um caminhão na reta? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, pode até não ter sido, mas vai ser o celular. Vai ser a distração. Então, consciência, cara, deixa esse celular, né? É a mesma coisa que eu estar conversando aqui, ó. Até vou virar aqui, conversando, né? E aí, o Novaes me chama, eu viro a cara para você e deixo você. O que as pessoas pegam? Eles pegam o celular, tem até um celular aqui, tá conversando contigo, é a mesma falta de educação. Eu tô virando a cara para a pessoa que está na minha frente para poder atender um telefone. Exato, então, exato. Antes mesmo, educação com o próximo, segurança. Eu acho que se a gente começar a olhar por esse lado, a gente vai ter algo diferenciado, não só no trânsito, mas, né, na nossa vida pessoal mesmo. Com certeza. Até para a gente fechar essa parte aqui, eu gostaria... O Sebastião, numa das palestras dele, ele passa um vídeo, e esse vídeo eu não sei se ele é guardado a 7 chaves ou se ele está disponível no YouTube, Sebastião, que é o do cara com o celular num bar. Sim. Que ele é tecnicamente abduzido. Isso está disponível no YouTube? Disponível, o pessoal consegue ver isso? Está disponível. Você sabe como que procura isso? Se caso não conseguir, depois me procura que eu mando o vídeo sem problema nenhum, tá? Eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Porque é fantástico. Aquele vídeo lá, ele representa muito bem o que o Rodrigo falou aqui. Ele apesar de ter um apego parece humorístico, mas se tu levar isso para dentro do trânsito ou qualquer área, ele é fantástico. Ele é real, é uma charada, né? Ele mata a charada ali, né? Aí, enfim, daí procura lá o Sebastião depois nas redes sociais e pergunta como que é o nome desse vídeo. Claro, eu passo aí. Depois a gente vai passar as redes sociais também. Muito bem. Pra gente dar sequência aqui, a falta de manutenções dos veículos e o excesso de confiança e pressa contigo, Novaes. O que a gente tem nas estradas em relação à falta de manutenções dos veículos? Qual a importância disso? O que nós temos? Acidentes, em sua grande maioria. Nós
infelizmente, no nosso país, como nós já colocamos aqui em dados estatísticos, aproximadamente 40 mil pessoas perdem suas vidas provocadas por acidente de trânsito, por sinistro de trânsito, né? Nova nomenclatura. É um número muito elevado. Quantas pessoas que eu já carreguei o Corpus, por exemplo, você não faz ideia. Quantos acidentes que nós já atendemos. A manutenção do veículo, ela é como se fosse limpar uma casa. Você faz isso constantemente. Sujou, limpa. Não sujou, limpa do mesmo jeito, porque às vezes você não imagina que alguma coisa vem ali, você vai e limpa a sua casa. Manutenção é uma coisa tão simples de se fazer, desde olhar, por exemplo, as condições do pneu, olhar a sinalização, olhar se o step está cheio para fazer uma viagem, olhar, sabe, são coisas simples e necessárias, e é claro que as empresas possuem o próprio departamento de manutenção, mas o próprio motorista tem essa responsabilidade de saber que aquele veículo que ele está saindo está confiável para ele poder estar transitando. E olha, dentre os exemplos que nós temos, e aí já que nós estamos falando em veículos de cargas, vários acidentes atendidos, e você vai observar, por exemplo, mangueira de freio isolada. Então você começa a observar que, em sua grande maioria, a responsabilidade é do ser humano que está ali agindo, e não da máquina, como você mesmo colocou ali em dados. O trânsito, né, pelo fato de transitar, não é o veículo que vai em direção, ele é conduzido por alguém. Uma pessoa faz aquele ato, comete aquele ato de dirigir aquele veículo. E eu acredito que nós podemos mudar essa realidade. Essa realidade de acidentes do nosso país, de sinistro do nosso país é muito alta. Nós temos que mudar isso daí, através de condutas simples. Seja ela pessoal, seja ela fazer ali na hora, seja ela no âmbito profissional, mas nós temos que mudar essa realidade aí, fazendo condutas simples. Eu posso dar uma olhada no meu veículo, eu posso olhar as condições, se ele tem os faróis que está em condições, se a sinalização traseira ali durante a noite vai funcionar bem, né? Então são coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia que vai evitar o resultado desastroso mais na frente. Perfeito. Para a gente complementar isso, Novaes, para a gente falar um pouco sobre o excesso de confiança, eu gostaria que você relatasse da tua experiência na estrada, né, na atuação, algum caso que foi muito marcante, que venha na sua memória, que você possa repassar isso para o internauta, que fale sobre confiança e excesso de velocidade, que eu acredito que seja um grande fator predominante também, né? Sim. Sobre acidentes. Veja bem, realmente hoje eu não consigo contar mais a quantidade de ocorrências que já atendi, tá? Em termos de ocorrências gravíssimas. Mas há algumas que são mais marcantes no decorrer dessa minha caminhada dentro da instituição. No ano de 2005, dia 2 de janeiro de 2005, eu atendi o acidente que eu considero o mais marcante da minha vida. Ele envolveu um automóvel, uma colisão frontal entre um automóvel e um veículo de carga, um caminhão, aqui na região mesmo oeste catarinense. E neste acidente vieram a óbito duas crianças nesse acidente. E uma dessas crianças acabou que partiu ao meio e eu tive que recolher os pedaços dos corpos. O acidente foi provocado por uma união de fatores, dentre elas a má condição do veículo, né? Pneus ruins, velocidade em período de chuva, porque corria bastante, acabou que aquaplanou na pista e colidiu ali com o caminhão. E também condutor com indícios de embriaguez. E quando você pega, unindo tudo isso, o resultado, ele é muito, infelizmente, é fácil de ocorrer. E foi um acidente que me marcou muito, porque depois daquilo, parecia que toda vez que eu vi uma criança, eu via aquela imagem
sabe? E eu tenho filhos, eu tenho crianças, né? E cada vez que eu saio de casa, assim, eu fico pensando, eu tenho que voltar para casa para aqueles meninos. Eu tenho que voltar para casa para brincar com meu filho, para sacanear com ele, para judiar do bichinho, tá entendendo? Né? Eu tenho que voltar. E isso muda o meu comportamento no trânsito. Isso muda a minha forma de dirigir, de pensar diferente, como que o outro também pode estar. Porque nós precisamos ter um pouco mais de paciência no trânsito. Né? Nós estamos vivendo numa selva onde o povo vive numa agitação da pressa do dia a dia, da entrega, do tempo, e isso faz com que a gente comece a repensar as nossas condutas. E este realmente foi o acidente mais impactante, porque tirou dali do mundo duas crianças que tinham tudo pela frente, que tinham toda uma vida pela frente, né? E isso provocado por situações que nós podemos evitar. Ninguém quer, né, ninguém quer causar isso, né? Mas tu vê que quem deveria proteger, né, não é consciente, obviamente, mas talvez pela imprudência, talvez não, certamente pela imprudência, causa e leva a óbito, com certeza, pessoas importantes da sua própria família. E que confiava. E que confiava, exato. Em virtude disso, Rodrigo, como que funciona, por exemplo, para o motorista, você que está em contato direto com o motorista, nesses casos de acidente, como que fica o emocional de um motorista? O que muda, né, inclusive a própria Marvel, o que a Marvel busca, mas principalmente o que muda no motorista, a mentalidade. Voltando àquela ideia de que às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente falou de Dale Carnegie. O que muda em relação a isso para o motorista? Há uma mudança de mentalidade? Olha, Fábio, certamente sim. Todo motorista que tem algum sinistro, né, algum acidente, geralmente ele volta abalado, né? E com pensamentos um pouco diferentes daqueles que ele tinha até então, né? Hoje nós temos uma equipe muito grande dentro da empresa, equipe que dá um suporte momentâneo naquele momento ali já, que o pessoal do ambulatório faz um trabalho magnífico. Hoje, qualquer acidente é chamado eles já entra em contato para ver se está machucado, se não está, enfim, né? Nós temos nossa equipe de psicólogos incríveis também, fazem um trabalho maravilhoso, dando suporte desde o princípio, né, até o quanto tempo for preciso, né, durante o período que estiver trabalhando na empresa. Então, assim, com certeza esse motorista ele fica abalado, né? Ele repensa tudo aquilo, né, que ele viveu naquele momento. Muitas vezes ele vai olhar para trás as informações que foram passadas, que de repente ele não seguiu aquelas dicas, né? Então, e ele também se torna muitas vezes também, claro que não são todos, mas grande parte desses motoristas também se tornam até multiplicadores, né? Nós temos casos de motoristas que se tornaram multiplicadores cara, tô aqui, aconteceu comigo, ontem mesmo a gente estava no projeto Equações dentro da empresa e tinha um motorista lá, nós estávamos falando sobre cinto de segurança. Um motorista comentou, cara, eu não estou utilizando, eu vi um acidente onde morreu pessoas presas no cinto, nós não conseguimos tirar ela porque estava presa no cinto, e desde então eu não consigo mais usar cinto, eu tenho pânico, eu fico desesperado. E aí o outro colega, inclusive, tá do lado deles, assim, cara, posso te falar? Eu só estou aqui hoje com vocês porque eu estava usando cinto. Eu quebrei uma costela por causa do cinto, mas o cinto fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, esse é um motorista que está trazendo um exemplo bom, um exemplo saudável, né? E é um multiplicador desses incidentes que acabam acontecendo, né? Que, no caso, trouxe um relato do que salva numa projeção, um percentual muito maior do que uma eventualidade onde algum indivíduo vem a óbito num acidente preso por um item que é de segurança, né? Legal, muito bacana. Muito bem, a gente finaliza então agora esse bloco e agora a gente vai para o bloco o terceiro bloco, falando sobre educação e prevenção. Eu quero direcionar essa pergunta para o Sebastião. Na sua experiência, uma palestra tem o poder de transformar mesmo um motorista, um indivíduo, Sebastião? Você acredita nisso? Ô, Fábio, eu penso que seria pretensioso
você vai falar que vai mudar uma pessoa em 1 hora. Né? Porque essa pessoa, ela carrega um background, ela carrega uma história, carrega uma forma de fazer de muito tempo, e é pretensão falar que por exemplo, as pessoas que estiveram com a gente hoje aqui, elas entraram e depois de 1 hora elas passaram, ok, agora somos pessoas melhores, etc. Então, eu acredito muito no provocar, né? Então, se você me falasse, Sebastião, a palestra de 1 hora tem o poder de mudar uma pessoa, eu acredito que ela tem o poder de provocar a mudança na pessoa que vai acontecer a um período depois. Eu acho que eu tenho muitos relatos, por exemplo, participando de palestras online ou presenciais, de pessoas que chegam no final e falam, cara, eu não tinha pensado no trânsito nesse aspecto que você me falou. Isso provocou uma mudança de pensamento, mas vai provocar uma mudança de comportamento? Né? Então, eu acho que essa mudança de pensamento a gente consegue com 1 hora. Né? Mostrar o trânsito ou mostrar a condição sobre uma outra ótica que talvez a pessoa não tenha enxergado ainda. E a partir daí, essa mudança de ótica provoca a mudança de comportamento. Mas aí é muito mais um processo interno a ela. Né? Então, eu já tive, por exemplo, várias vezes em palestras, em treinamentos, de pessoas falam, cara, você acabou de mudar o que eu penso, você acabou de me dar uma outra forma de pensar, você acabou de startar em mim algo que eu não tinha visto ainda. Né? Então, eu falo que não ser pretensioso a pensar que eu vou mudar uma pessoa, né, em 1 hora numa palestra, embora eu provoque reflexões, provoque mudança de pensamento, eu acho que se a gente sair de lá com a ideia de que a gente deu um start, um clique, né, até que fala que o processo de mudança ele é um processo interno, é o clique que a gente tem internamente. Então hoje, por exemplo, conversando com algumas pessoas aqui, falei, cara, eu não tinha pensado desse jeito ainda, velho. E aí, quando você provoca esse clique, a mudança vem mais fácil. Então, eu acho que esse processo de 1 hora, ele tem o poder de mudar a ótica da pessoa, ele tem o poder de apresentar uma outra forma de ver a situação, e a partir daí a mudança acontece internamente, mas eu acredito na mudança como algo efetivo que vai acontecer ao longo de um processo. Né? Talvez eu saia daqui com várias ideias, com a poeira levantada, que eu costumo dizer, mas talvez daqui 1 semana essa poeira baixa e eu volte ao estágio que eu estava. Até porque depende do indivíduo dar continuidade, né? Nietzsche, né, disse que para que a gente melhore uma geração, a gente precisa matar a geração anterior. Então, eu preciso matar os meus pensamentos anteriores para melhorar, né, para ter novos pensamentos e novas ações, né? E a palestra, eu acho que ela faz bem isso, te dar uma chance de matar pensamentos anteriores. Talvez esse é o grande desafio que a gente tem. Fantástico. Rodrigo, nos treinamentos da Marvel, o que tem mostrado mais resultado? Como você consegue ver isso? Qual a tua visão na relação de engajar motoristas? Como que você vê isso? Olha, hoje eu tenho algo meu pessoal que eu falo e eu tenho insistido nisso. Como eu trabalho com motoristas profissionais, pais de família, tem irmão, tem mãe, tem esposa, e esses mesmos colegas, eles ficam aí 30 até 60 dias, muitas vezes, fora de casa, porque a gente trabalha com o Mercosul, transportadora. Então, quando você trabalha com o Mercosul, você não tem uma data específica para voltar, porque nós temos uma diversidade de climas, né? Então, o inverno é terrível. Às vezes cai uma nevasca do dia para a noite e não tem mais como voltar, fica lá tantos dias parado. Então, isso faz com que ele fique mais tempo fora de casa. Então, hoje, eu falo e o tempo todo tentando lembrar eles. Cara, família. Antes de você pensar que você está tendo uma atitude errada, lembra que você tem uma família. Se hoje eu sair daqui e me acidentar com o meu carro ali, e eu estava sendo imprudente, cara, eu fiz por merecer o que eu estou vivendo ali. Tô certo? Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero da minha vida. Mas lembrando que eu tenho uma família que vai ter que muitas vezes mudar a rotina deles por minha causa. Ou seja, se eu tiver um acidente, um leve acidente, e a empresa me demitiu, vamos falar só o mais simples possível.
eu vou perder meu emprego, eu perco a minha renda, o meu nome como motorista profissional, ele fica falado, então já não vou, de repente, conseguir emprego na empresa do lado, que é uma empresa grande também, então eu já vou ocasionar algo dentro da minha casa, que é a falta de renda. Ah, mas a minha família tem uma renda boa. Cara, mas a tua soma junto. Então, né, se eu me acidentar, né, e vier ficar numa cadeira de rodas, a minha família vai ter que mudar a rotina deles para cuidar de mim todos os dias. Eu quero isso para minha família. Né? Então, hoje, falar sobre família é muito... Eu acho que é uma das partes mais importantes que nós temos. Que eles reflitam antes de fazer algo. E muitas vezes, não só na minha família. Momento que aquele motoqueiro que estava imprudente e eu não quis frear, não vou querer frear. Ah, tu não estava aí, deixa que bata. Ele também tem uma família que não tem culpa nenhuma de ele estar ali. E eu quero ver uma família que não tem nada a ver sofrendo, né? Então, acho que falar sobre família na nossa área de trabalho é muito importante. Assim como todas as outras questões dentro do trânsito, mas acho que família é algo que toca realmente e que muda profissões, muda pessoas, né? Faz refletir muitas vezes sobre o que eu quero, né? Lembrando que eu tenho livre-arbítrio, faço o que eu quero, né? Mas pode ter consequências não só para mim, mas como para as outras pessoas também. Que essa ação pode trazer um resultado bem trágico, né, para a família, né? Então, a gente nota isso, né? Vê em diversas famílias e realmente excelente. Tem um apelo emocional fantástico. Novaes, PRF, né, campanhas de trânsito. Na tua opinião, de todas as campanhas que a gente vê e que elas são fortes, elas batem forte nas mídias, né? Eu acho que todo mundo cresceu vendo pelo menos uma campanha de trânsito em algum momento da trajetória, né? Pegando mais ou menos a nossa média de geração, né? De faixa etária, pegando a média. Na tua opinião, qual foi a campanha de trânsito que você, como daqui a pouco como policial rodoviário, mas como também Novaes, né? Homem, pai, né? Enfim, família. Para ti, qual que é a tem mais impacto? Olha, a gente passa o ano inteiro em operações diversas. Você tem, por exemplo, nós estamos agora no mês de maio, você tem o Maio Amarelo. Aí nós temos setembro, Semana Nacional do Trânsito. Aí nós temos, dentre as outras campanhas, os feriados, que muitas das vezes a Polícia Rodoviária Federal inicia operações, Semana Santa, Operação Nossa Senhora Aparecida, e sempre vem com operações diferenciadas a fim de trazer aquela conscientização para aqueles dias especificamente, em razão do aumento da circulação de pessoas que viajam, que utilizam as rodovias e tudo mais. Agora, campanha educativa mesmo, o próprio Maio Amarelo, por si só, ele tomou um pouco mais de corpo. Ele envolveu as empresas, as instituições, as escolas, todas elas num objetivo de fomentar o assunto. Embora eu acredite que ele deveria não ser comum a informação de sinistro de trânsito, por exemplo. Por que nós não estamos ligando tanto para quantidade, quando você fala numa quantidade de 40 mil pessoas perdendo a sua vida? Porque isso torna comum. Porque menos um, sabe? Mas ele muda muito quando envolve alguém da nossa família, porque aí deixou de ser comum, porque aí ele passa a ser muito próximo. Isso aí é uma realidade, né? Então, a campanha, que eu já venho olhando, que realmente o Maio Amarelo, ele envolve muito mais, não só trânsito, parece que ele envolve muito mais as pessoas e as empresas de um modo geral, que quando você fala sobre Maio Amarelo, destaca-se efetivamente o trânsito, para que as pessoas tomem um pouco mais de cuidado, uma conscientização. E aí eu rebato, há uma necessidade de nós estarmos constantemente buscando aperfeiçoar a nossa conduta a fim de evitar a sinistralidade no trânsito. Não é só por conta do Maio Amarelo, não é só por conta da Semana Nacional do Trânsito, né?
é mais por conta de que a sua vida vale muito mais do que um tempo que você às vezes vai tentar retirar na estrada, o uso do teu telefone ou qualquer situação que possa agravar essa possibilidade de ocorrer uma ocorrência de acidente de trânsito. Então, eu acho que o Maio Amarelo eu considero que realmente tem mais efetividade. Você acaba se falando muito mais do trânsito nessa época. Muito bem, muito bem. Realmente a gente vê, inclusive, um pouco mais de efetividade do próprio marketing. Então é feito um marketing muito grande, né? Entre sim e não, o Maio Amarelo, no mês de maio em si, diminui um pouco os acidentes, perceptivelmente, porque eu acredito que, como a gente falou ali, também não querendo me estender muito, mas a ideia de que a pessoa ela vai voltando para o cotidiano. É igual quando você passa um susto, a adrenalina vem e você vai acalmando. Durante o mês de maio, chega a ser perceptível que baixa a questão dos acidentes, as pessoas têm um pouco mais de conscientização pelo marketing que é feito, ou ele continua, mas a gente nota que as pessoas elas vão criando com o passar do tempo mesmo. É o passar do tempo. Eu acredito não, o resultado não é tão imediato. Não é tão imediato. Por exemplo, nós temos, vamos pensar na Semana Santa, nós tivemos um período de Semana Santa junto com outro feriado, então foram 2 feriados, 2 operações unidas numa única operação. E quando foram dar o resultado depois dessa operação, houve uma redução, por exemplo, de 30%, 30% a 40%. E claro que é comemorável, sim, mas não foi zero. Não foi 100% de aproveitamento. Muitas pessoas ainda se acidentaram. Muitas pessoas perderam suas vidas. Entende como que é complicado você falar assim, não, realmente nesse mês foi menos, aí você pode ter um outro mês, ele foge dos padrões, e aí é muito do comportamento, e eu acredito assim, tem que iniciar lá embaixo, tem que iniciar com as crianças. Realmente o adulto, ele não modifica esse comportamento tão fácil assim. Porque ele já vem ali com a sua bagagem. Ali nós temos que iniciar ali com os pequenininhos, com as crianças, com exemplo, com a educação, e aí nós vamos fazer a diferença. É lá que tem que ser investido. Fantástico, fantástico. Ô, Fábio, deixa eu pegar, eu acho que é importante. Eu Claro. fui participar, eu falo para as pessoas que profissionalmente foi um marco muito legal na minha carreira, mas como sociedade foi um marco ruim. Eu participei do primeiro Congresso de Segurança do Trânsito Denatan no Brasil. Né? Então foi em Brasília, isso, 2002. Né? Comecei a trabalhar com trânsito em 2000, 2002 eu fui participar do primeiro Congresso Nacional de Trânsito. E profissionalmente eu participei do primeiro congresso, cara, sabe? Isso para mim foi, é legal. Mas como país a gente dirige há mais de 100 anos. Eu tô chegando a 100 anos de direção e eu participei do primeiro congresso. Como sociedade isso é ruim, né? Como sociedade isso deixa a gente preocupado. E eu me lembro muito bem de uma pessoa do MEC que subiu para falar sobre a educação de trânsito nas escolas, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: se nós fôssemos incluir tudo o que as pessoas falam que deve ser incluso na grade curricular na pré-escola, uma criança sairia da pré-escola com 60 anos de idade. Porque é tanta coisa para ser feita, escovar o dente, respeitar não sei o que e tal. E será que a gente não está atribuindo muitas coisas que acontecem no trânsito a um poder público ou de fiscalização que não está acontecendo em casa? Né? Então, eu falo que tem uma campanha do Denatran, você falou sobre campanhas de prevenção, eu considero a melhor campanha que eu já vi no Brasil. Né? A ideia da campanha, ele saiu na rua perguntando para as pessoas o seguinte: o que você faria para melhorar o trânsito? E aí todas as pessoas falavam, as pessoas andam muito rápido, não usam celular, não usam cinto. Aliás, nem celular não falava na época, nessa campanha não tinha tanto. Mas eu não respeito a faixa pedestre, etc. E aí depois eles meteram assim, mas o que mudaria em você para melhorar o trânsito? E eles pegaram essas pessoas no momento em que elas estavam fazendo alguma coisa de errado no trânsito para falar sobre o que ela mudaria. Né? E eu acho que foi a melhor campanha. Assim, ela não mostrou um carro batido, ela não mostrou uma pessoa sangrando, ela não mostrou nenhuma consequência de ruim que vai trazer para sua família, mas ela provoca
né? Eu uso esse vídeo em alguns trabalhos que eu faço, ela provoca nas pessoas o que de fato a gente precisa provocar, né? Será que é o Estado? Será que é a escola, né? Então, aí falei de Davi Duarte Lima para você. O trânsito, ele é um reflexo direto do desenvolvimento de uma população. E o desenvolvimento, é lógico, a escola é uma parte muito boa disso, mas as interações sociais, como é que a gente apresenta os contextos que vai continuar fomentando os comportamentos, a gente precisa estar muito preocupado com isso, né, cara? Né? É bastante preocupado, aliás, Sim. porque a gente continua reforçando ações diárias que vão continuar influenciando comportamentos que a gente não quer. Sem palavras. É isso aí. Eu acredito que tivemos aqui grandes informações. Acredito aqui que temos grandes pessoas que são representadas pelos seus profissionais, que é onde a gente consegue extrair essa quantidade de informações, e um talk show, um podcast, o nosso pela logo Marvelcast, é pouco tempo para falar sobre tanto conteúdo e com a base dessa informação que é divinamente importante, né? Porque se a gente pudesse trabalhar a ponto de que não pode, né? Não tem como a gente ficar perdendo vidas, sendo que muitas vezes não depende realmente, né? Não deveria depender da Polícia Rodoviária Federal, do governo, não deveria partir de nós, como princípio no caso, né? Mas que infelizmente muitas vezes não acontece. Para que a gente vá para o encerramento, eu gostaria que, a começar pelo Rodrigo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Rodrigo, que viesse de encontro aos internautas, a quem está nos assistindo, né, do outro lado da tela, mas que possa tocar pela vivência e pela experiência que você tem. Então, eu acho que eu gostaria de deixar um recado. Eu sei que os colegas vão passar outras mensagens já no geral, mas eu gostaria de mandar uma mensagem diretamente aos motoristas profissionais. Diretamente aos nossos da Transportes Marvel, diretamente aos outros motoristas de outras empresas, autônomos, também aqueles que sonham um dia ser motoristas, que a gente sabe que na Marvel muita gente nos acompanha e sonham ser motorista, e muitas vezes sonham estar dentro da Marvel, trabalhando como motorista profissional. Então eu queria só relembrar algo que muitas vezes a gente esquece. O que é ser profissional? Simples. Ser profissional é seguir regras. O policial rodoviário segue as regras, né, para poder trabalhar na legislação, enfim. Né? Um advogado tem que seguir as regras lá do que ele estudou para poder defender, né, o seu cliente. O que um motorista precisa seguir? Legislação de trânsito. Muitas vezes a gente grita, modo de dizer, né, num monte de motoristas, e eu pergunto, quem aqui é profissional? Todos. É raro alguém não levantar a mão. Todos levantam a mão. Até onde você é profissional? Você segue as regras? Muitas vezes você tem uma lista de multas que você está levando. Ah, mas foi só porque eu estacionei errado. Foi só porque eu ultrapassei e o outro me forçou. Até onde você é profissional? O que eu quero deixar como mensagem? Viva, seja profissional. A hora que eu levantar a mão para falar para minha família, eu sou profissional do volante, eu quero olhar para eles e falar com orgulho. Eu sou profissional. Puxa a minha habilitação aí, vê se tem multa, vê se eu faço coisa errada. Meu filho, quantas vezes tu vê eu ultrapassando e tu tá junto comigo? Minha esposa, seja exemplo. A partir do momento que nós formos exemplos, nós vamos ter um trânsito melhor. E não adianta eu querer olhar para o lado. Olhar para o lado é fácil, tem que olhar para mim. Né? É os exemplos dessa campanha mesmo que você falou. Olhe para você. Você é profissional? Então siga as regras. Essa é a minha mensagem. Enfim. Fantástico. Fala de família, fala de vida, né, é normal. Aliás, somos humanos, né? E que bom que se todo mundo
entendesse que às vezes, né, uma ação pode não ter uma reação tão boa, né? E não há uma segunda chance, como mencionado também em uma das palestras do Sebastião, não há como aquele filme Clique, não tem como voltar em alguns momentos. Sebastião, gostaria que você também deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e que essa mensagem possa tocar com a sua experiência, né? Que essa mensagem possa tocar para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Sabe que esse é um desafio gigantesco que a gente tem, né? De como provocar o clique interno, né? O que fazer para provocar o clique interno nas pessoas. Mas eu acredito bastante, Fábio, que a gente tem uma grande missão, né? Vamos colocar assim. Eu sempre acredito que um ambiente ele é melhorado por pessoas, né, que têm condição de melhorar. Então eu costumo dizer o seguinte: se você se considera uma pessoa desenvolvida, uma pessoa preparada e uma pessoa apta para dirigir, né, e se você perguntar para as pessoas, elas vão falar: eu sou preparada, eu sou desenvolvida, eu tenho condições para fazer uma direção segura. Então você é o ponto de mudança. Agora, como é que esse ponto de mudança está se comportando no dia a dia na direção? Até porque eu digo, pessoas preparadas, pessoas desenvolvidas, entregando o resultado de pessoas preparadas e pessoas desenvolvidas é que transformam o ambiente. Então, o meu recado é: a gente está entregando no padrão em que a gente considera que a gente está. Fica para refletir, né? Fica para refletir. Isso. E Novaes, certamente a tua mensagem também precisa tocar o coração aí dos nossos motoristas, das pessoas. Gostaria que você deixasse também com a tua experiência uma mensagem. Eu em essas falas, eu não falo em nome da polícia, mas falo em nome do profissional, né? Como policial que sou. Eu diria para você assim, ó, é muito difícil para nós, quando estamos na atividade laboral, em que nós atendemos qualquer tipo de ocorrência de sinistro de trânsito. E principalmente quando ela envolve um dano físico ou a perda da vida de alguém. E o mais difícil é quando, você mesmo comentou, quando a gente tem que fazer um contato com aquela família, dando a informação de que, por conta de uma ocorrência, por conta de diversos fatores, aconteceu ali aquele acidente. Então eu diria para todas as pessoas que nos assistem, o teu bem mais precioso, além da sua própria vida, são aquelas pessoas que te aguardam retornar para casa em segurança. Todos nós temos sonhos, desejos, objetivos, e ele não pode ser interrompido por conta de uma conduta irregular que eu sei que eu posso modificar, que eu sei como fazer ela ser correta, né? Através da minha consciência, através da minha mudança de comportamento. Por mais que você tenha falado aqui para mais de 100 pessoas, se uma dessas pessoas mudarem o comportamento a partir daquilo que você falou, todo o resultado foi 100% positivo. Então eu penso que quem nos escuta, havendo a possibilidade, mude o seu comportamento, porque não é só você o atingido em uma ocorrência qualquer. Várias pessoas que te aguardam podem ter, o terceiro pode ter mudança radical a partir daquilo que muitas das vezes você deu causa. E lá, para nós, é refletido isso. A gente acaba sofrendo junto com um atendimento que você tem ali provocado por um acidente que poderia ter sido evitado em sua grande maioria. Muito obrigado, Novaes. Senhores, senhoras e senhores,
Aqui eu quero estender os agradecimentos em nome da Marvelcast, né? Já que é o nosso quadro. Mas em nome da Marvel, eu quero estender de forma extremamente cordial, com todo o carinho, respeito que temos, né, pelos profissionais que os senhores são, e agradecer Novaes, Sebastião, Rodrigo, cada qual pela sua experiência, história de vida e pela forma impactante que de alguma forma vocês levam o conhecimento e a importância dessa informação e que ela verdadeiramente chegue em cada um dos internautas, das pessoas que estão nos assistindo, e que esse assunto ele se torne algo diário, que a gente possa entender e lembrar. O celular não é a prioridade enquanto você está dirigindo, mas que há alguém nos esperando no regressar de uma viagem, ou desde ir na padaria, quando a gente cita, né, que dos acidentes municipais, cidade, e que a gente possa ter mudanças de hábitos e que os senhores continuem levando conhecimento. E, olha, foi um prazer conversar com vocês, é um aprendizado. E o que a gente pode fazer neste momento é agradecer você que está nos assistindo e saudar também, né, todas as pessoas aí que estão nesse momento decidindo mudar a forma de conduzir, a forma de ser como motorista em si. Certo? Senhores, muito obrigado. Obrigado a você, internauta, que está aí nos assistindo. E nós, Sebastião, gostaria de falar mais algo? Quero complementar? Bom, obrigado, Marvel. Vocês foram excepcionais aqui hoje, cuidado de todo o evento. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E vocês me fizeram uma pessoa melhor, com toda certeza, hoje. Eu até falo isso com muita frequência, tá, Rodrigo? Voltar para casa é muito pouco. Porque todo dia a gente sai de casa, a gente vivencia coisas tão boas, né? A gente aprende tanta coisa. E voltar a mesma pessoa para casa é pouco. Verdade. Então, que a gente possa voltar melhor para casa. Verdade. Sebastião, já aproveitando o gancho para a gente finalizar, deixa a sua rede social. Deixa o seu Instagram pro pessoal. Vocês conseguem me encontrar no Instagram, no @SSouza. Sim, @SSouza sim, Souza com Z, tá? Então vocês conseguem me encontrar também no LinkedIn, eu sou bastante atuante no LinkedIn, então Sebastião Souza, colocar barra lá, Sebastião Souza, vocês me encontram no LinkedIn. Perfeito, pessoal, vamos lá, vamos adicionar o Sebastião e vamos compartilhar melhor dessas informações e desse conhecimento. Novaes, também gostaria que você deixasse suas redes sociais para que o pessoal possa te adicionar e também ver o seu conteúdo. Legal, eu quero agradecer também o convite que eu recebi de estar aqui com vocês. É sempre um prazer a gente poder trocar essas experiências todas, né? Isso aí de fato é muito importante. E quem quiser nos acompanhar ali, só procurar nas redes sociais ali, Policial Novaes, né? Policial Novaes CUI. E aí a gente vai estar lá, de vez em quando a gente passa um pouco da nossa rotina de trabalho. É sempre interessante, o pessoal às vezes tem uma curiosidade um pouco mais para saber como é que está acontecendo, e aí a gente vai passando um pouco da nossa atividade lá nas redes sociais, no Instagram. Um grande abraço. Perfeito, vamos adicionar aí o Novaes. Rodrigo, queres deixar tua rede social também? Deixo também, com certeza. Claro, né? O meu é Jardim, que é o meu sobrenome, né? 566. Durante uns anos eu fui militar do Exército, eu levo esse número aí comigo, então todas as minhas redes sociais, Jardim 566, você vai encontrar um pouquinho do nosso trabalho dentro da Transportes Marvel lá. Perfeito, muito bom, muito bom. Pessoal, assim nós encerramos o Marvelcast de hoje, esse bloco, e agradecemos a presença de vocês mais uma vez e de todos os internautas que nos acompanharam durante esse talk show aqui gostoso, legal, cheio de informações. E é isso aí, nos encontramos no próximo Marvelcast. Até lá!